Olá, amigos da Editora Atualizar, de volta com o nosso curso sobre o regimento interno do TRF da primeira região, tá? Vamos tratar agora da questão de prova, foco da prova. Lembrem-se que o edital de vocês arrolou quais são os artigos que podem ser objeto de cobrança. Mas para a gente entender esses artigos, eu preciso ter uma introdução, eu preciso ter uma base sobre o regimento interno. Então, na aula passada, eu criei essa base, falei a respeito, da jurisdição, da composição do TRF da primeira região, e agora a gente vai para a questão que pode ser realmente uma das questões de prova no concurso de vocês, que é justamente o estudo do artigo 8º, tá? Lá fala uma questão específica do artigo 8º, mas aqui vale a pena a gente estudar o artigo 8º como um todo, e não só o 8º, o 6º, o 7º, tá? E o 8º do regimento interno. Antes de mais nada, inscreva-se no canal da Editora Atualizar no YouTube, tá? Aulas gratuitas de extrema qualidade. Eu vou postar todo o conteúdo do regimento interno do TRF da primeira região para vocês, tá? De maneira extremamente gratuita. Não vendemos aulas, tá? E quem quiser ter aula presencial comigo a respeito aí, o cursos de resolução de exercícios, eu estarei em Belo Horizonte, as turmas de Belo Horizonte estão confirmadas, tá? Estarei também em Juiz de Fora, em Montes Claros, tá? E provavelmente também em outras cidades do Brasil, mas por enquanto Minas Gerais confirmado, tá? Curso de exercícios, regimento interno, e não só regimento interno, direito constitucional, diversas matérias. Ah, professor, como é que eu faço para adquirir o meu ingresso para esse evento presencial? Basta acessar o site da Editora Atualizar aí, tá? E percorrer justamente, percorrer as seções, as categorias aí do site, você vai encontrar esse meu curso presencial em Belo Horizonte. E tem a apostila também, A apostila está sendo vendida. Lembre-se, nós não vendemos as aulas, tá? Aqui não tem venda de curso online, os cursos são gratuitamente colocados no YouTube, mas em compensação a gente precisa financiar o projeto não só com a publicidade do YouTube, mas também através da venda de apostilas, da venda de cursos presenciais de revisão comigo, com os outros professores da Editora Atualizar, tá? Então, inscreva-se no canal, acompanhe o nosso trabalho aí, acesse o site da Editora Atualizar. A gente está com um novo site, que reúne ali tudo que a gente está fazendo em termos de preparação para concurso, em termos de prestação de serviço para todos vocês, tá? Vamos lá, vamos para o regimento interno do TRF da primeira região, nossa aula 2, Primeiro, uma relembrança aqui, o TRF da primeira região, ele é composto por 27 desembargadores federais. O plenário, reúne os 27 desembargadores. Nós temos o órgão especial com 18 desembargadores e as sessões especializadas. Parem para pensar. Cada sessão especializada, são 4 sessões especializadas, são compostas por 2 turmas. Peraí, se cada sessão especializada é composta por 2 turmas, então a primeira sessão especializada é a primeira e a segunda turma. A segunda sessão especializada é a terceira e a quarta turma. A terceira sessão especializada é a quinta e a sexta turma. A quarta sessão especializada, a sétima e oitava turma. E se cada turma é composta por 3 desembargadores, logo, o que eu tenho que lembrar? Que cada sessão especializada possui 6 desembargadores ao todo. Então, 6 desembargadores na primeira, 6 desembargadores na segunda, 6 desembargadores na terceira, 6 desembargadores na quarta sessão especializada. Você fala, mas peraí, professor, 4 vezes 6, 24. Estão faltando 3 desembargadores. Tá? Onde estão esses 3 desembargadores? Os cargos de direção do TRF da primeira região: presidente, vice-presidente, corregedor. O que eu tenho que lembrar? Os cargos de direção, o presidente, o vice-presidente e o corregedor, eles não integram as turmas do TRF da primeira região. Se eles não integram as turmas do TRF da primeira região, logicamente, eles não integram também as sessões especializadas. Repito,
Qual é a composição da primeira sessão especializada? A primeira mais a segunda turma. Qual é a composição da segunda sessão especializada? A terceira mais a quarta. Terceira sessão especializada, a quinta mais a sexta. A quarta sessão especializada, a sétima mais a oitava turma. Se cada turma é composta por 3, cada sessão especializada vai ser composta por 6. Tá? E qual que é o foco da prova de vocês? As sessões especializadas e, consequentemente, suas turmas, tá? Estão divididas no TRF da primeira região em áreas de especialização. A primeira sessão especializada, por exemplo, ela se dedica, né, aos processos relativos aos autos, ao julgamento dos autos, os processos relativos à previdência social, benefícios assistenciais, regime dos servidores públicos federais, questões da Lei 8.112, por exemplo, estão aqui, ó, na primeira sessão especializada. Segunda sessão especializada, quais são as matérias? Direito penal, improbidade administrativa, cuidado, tá? Improbidade administrativa daqui, desapropriação. Terceira sessão especializada, matéria, né, de direito administrativo, matéria administrativa, tá? Civil, direito comercial hoje, né, conhecido como direito empresarial. E a quarta sessão especializada, extremamente importante também, né, matéria tributária, financeira, direito financeiro e os conselhos profissionais, né? Quando eu falo de conselhos profissionais, por exemplo, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, os conselhos profissionais são autarquias federais. E enquanto autarquias federais, será a competência da Justiça Federal julgar causas, processos relacionados aos conselhos profissionais. Peraí, professor, eu não sei a competência da Justiça Federal. O que você está fazendo aqui? Porque antes de você assistir regimento interno, você tem que assistir Constituição Federal. Poder Judiciário na Constituição Federal. Eu já coloquei há bastante tempo no YouTube, tá? Todo um curso completo sobre Poder Judiciário na Constituição Federal. Então você vai lá estudar agora, a Justiça Federal, você que ainda não estudou, vai estudar primeiro a organização da Justiça Federal, os artigos 106, 107 e 110 da Constituição Federal, e depois você vai estudar o artigo 108 e o 109. No 109 eu tenho a competência da Justiça Federal. Quando você entende a competência da Justiça Federal na Constituição e vem estudar regimento interno, fica muito mais fácil, tá? Então não faça a bobagem, não cometa a bobagem de estudar regimento interno sem antes estudar a competência da Justiça Federal na Constituição, tá? Tá lá no YouTube gratuitamente para vocês, como vocês mesmo dizem lá nos comentários, tá? É o melhor curso de direito constitucional online disponível no Brasil, tá? E gratuitamente, tá? Não são minhas as palavras, são as palavras de vocês mesmos, né? Que me acompanham aí no YouTube, tá? Então, se você ainda não assistiu, vai lá, volta lá, assiste, tá? É só navegar no canal da Editora Atualizar no YouTube aí, ó, e percorrer as playlists, tá? Tem lá a seção, tem toda a organização do canal aí, inscreva-se no canal, volto a falar, essa inscrição para a gente sempre é muito importante, tá? Então é o seguinte, ó, falei das sessões especializadas, cada sessão especializada tem a sua respectiva matéria. Onde que está isso no regimento interno? No artigo 6º, ó, há no tribunal, estabelecidas em razão da matéria principal, 4 áreas de especialização, a saber, 1. De previdência social, benefícios assistenciais e regime dos servidores públicos civis e militares. Está aqui, ó, tá? Primeira seção especializada. 2. Penal, improbidade administrativa, desapropriação. Segunda seção especializada, tá? 3. Administrativo, civil e comercial. Terceira seção especializada. 4. Tributária, financeira e conselhos profissionais. Quarta sessão especializada, tá? Então, cuidado, ó, o foco do concurso está aqui. A questão de prova está aqui, não está na aula anterior. A aula anterior é para você entender, tá? Então, percebam que aqui é que eu tenho a possibilidade de cobrança no concurso, tá? Artigo 7º. A competência do plenário e da Corte Especial não está sujeita à especialização, óbvio, né? Quando eu falo de especialização, eu vou encontrar especialização nas sessões especializadas e não no plenário
ou no órgão especial. E aí vem o ponto central, o foco realmente da prova aqui, ó, que é o artigo 8º do Regimento Interno, tá? A competência das sessões e das respectivas turmas, salvo orientação expressa em contrário, é fixada de acordo com as matérias que compõem a respectiva área de especialização. Parágrafo 1º. À primeira sessão, cabe o processo e julgamento dos feitos relativos a artigo 8º, parágrafo 1º. Inciso 1º. Servidores públicos civis e militares, exceto quando a matéria estiver prevista na competência de outra seção. Então perceba o seguinte, ó, é bem específico. Eu estou falando de uma questão referente aos servidores públicos civis e militares, exceto quando a matéria estiver prevista na competência de outra seção. Então imagine o seguinte, é uma coisa que envolve o servidor, mas tem a ver com direito financeiro. Quarta seção especializada. É uma coisa que envolve o servidor, mas a matéria principal é direito administrativo, tá? Terceira seção especializada. Então aqui é bem específico, é bem em cima da questão da Lei 8.112, da interpretação, por exemplo, da Lei 8.112, tá? Inciso 2º. Benefícios assistenciais previdenciários do regime geral de previdência social e de servidores públicos, ó. Então, benefícios assistenciais, primeira seção. Previdência social, aqui, gente, questão de prova, ó, cuidado aqui, ó. Então, as questões referentes, por exemplo, ao RGPS, ao Regime Geral de Previdência Social, direito previdenciário, não é uma das matérias mais, que mais tramitam dentro da Justiça Federal hoje em dia, tá? Então, naturalmente, Previdência Social, primeira seção especializada. Vamos lá, ó. Segunda sessão especializada. A segunda sessão cabe o processo e o julgamento dos feitos relativos à matéria penal em geral, direito penal em geral, tá? 2. Improbidade administrativa, Lei 8.429/92, tá? Cuidado, improbidade administrativa, tá? Desapropriação, seja desapropriação direta ou indireta, tá? E inciso 4º, ó, ressalvada a competência prevista no artigo 10, inciso 1º e 2º desse regimento, tá? Autoridades submetidas pela natureza da infração, autoridades submetidas pela natureza da infração ao foro do tribunal por prerrogativa de função nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, as autoridades federais que não estejam na competência do artigo 10, inciso 1º e 2º. Aí você naturalmente tem que ir lá para o artigo 10, inciso 1º e 2º e perceber o seguinte, ó, competência da Corte Especial, que é o órgão especial, do TRF. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, órgão especial, mas para fazer isso aqui agora, ó, qual que é o nome do órgão especial do TRF? Corte Especial, tá? Então, a Corte Especial vai julgar nos crimes comuns e de responsabilidade. Inciso 1º, tá? Juízes federais, incluídos o da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho. Artigo 108, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Tá vendo como é que é importante você estudar a primeira Constituição? Lá na Constituição Federal, nós temos a informação que compete aos TRFs, processar e julgar originariamente os juízes federais, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade. Então tá, qual órgão do TRF que faz isso? Regimento Interno, Corte Especial, que é o órgão especial do TRF, E também, os membros do Ministério Público Federal. Só que aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, os membros do Ministério Público Federal que atuam perante varas da Justiça Federal. Eu tenho que lembrar que os membros do Ministério Público da União que atuam perante tribunais são julgados pelo STJ, artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Então aqui eu estou falando dos membros do Ministério Público Federal, mas aqueles em exercício na área de jurisdição do tribunal, tá? Então, ó, membros do Ministério Público Federal, estes e aqueles em exercício na área de jurisdição do tribunal. Aí você deve lembrar o seguinte, mas peraí, professor, e os demais membros do MPU? E os demais? E, por exemplo, um membro do Ministério Público do Trabalho vai ser competência de quem? Vai cair na competência
das seções especializadas, né? Da segunda seção especializada. Se enquadra, por exemplo, dentro dessa regra. Porque olha o seguinte, lá na competência da seção especializada, tá falando que as autoridades, né, que são as autoridades que não estejam abrangidas no inciso 1º e 2º do órgão especial, da Corte Especial. Então, os demais membros do Ministério Público da União que atuam perante varas, então um procurador do trabalho, por exemplo, que é membro do Ministério Público do Trabalho, estaria aqui, ó, porque se enquadraria aqui, ó, autoridades submetidas pela natureza da infração ao foro do tribunal por prerrogativa de função, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, ó, o Procurador da República, o membro do Ministério Público Federal que atua perante varas da Justiça Federal, no âmbito da área de jurisdição do TRF1, vai ser julgado por quem? No crime comum, no crime de responsabilidade? Corte Especial. Está lá no artigo 10, ok? Corte Especial. E também os pedidos de revisão criminal relacionados a isso, por exemplo, que é o inciso 2º. O inciso 2º fala de revisão criminal, tá? Então, aquilo que é julgado da Corte Especial, revisão criminal em cima do julgado da Corte Especial, vai ser lá também, tá? Então, olha só, o Procurador da República, o membro do Ministério Público Federal que atua perante as varas da Justiça Federal, Corte Especial. Os demais membros do Ministério Público da União que não atuam perante tribunais, mas perante varas. Então, exemplo, um procurador do trabalho que atua perante vara da Justiça do Trabalho vai ser julgado pela segunda seção especializada. Porque é a competência da segunda seção especializada processar e julgar, né, as autoridades submetidas pela natureza da infração ao foro do tribunal por prerrogativa de função nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, exemplo, né, o Procurador do Trabalho, tá? Além disso, ó, as revisões criminais dos julgados de primeiro grau, bem como dos julgados da própria seção e das respectivas turmas. Questão importante, ó. Pedido de revisão criminal. Imagina o seguinte, o juiz federal de primeira instância, tá? O juiz federal na área da primeira região condenou, tem um julgado de primeira instância e transitou em julgado. Pode acontecer, não pode? Não necessariamente eu vou ter o recurso. Transitou ali, né, em julgado. Então eu tive trânsito em julgado. Revisão criminal de juiz federal, segunda seção especializada. Revisão criminal de juiz federal, segunda seção especializada. E também, ó, dos julgados da própria seção, eu tenho um acórdão da segunda seção especializada. Um pedido de revisão criminal em cima desse acórdão vai ser competência da Justiça, da segunda seção especializada. E C, ó, embargos infringentes e de nulidade em matéria penal. Tudo aqui envolvendo o que, gente? Direito penal. E embargos de nulidade e infringentes relativos o quê? Aos processos, sobretudo, da sua competência. Então é por isso que está na competência da segunda seção especializada. Aí vem o parágrafo 3º, que na maioria dos concursos do TRF1 acaba sendo o foco da questão. Então cuidado aqui, ó. Cuidado com a terceira seção especializada, porque olha só, a terceira seção cabe o processo e julgamento dos feitos relativos a licitação, contratos administrativos e atos administrativos geral, não incluídos na competência de outra seção. Então, peraí, licitação, contrato administrativo, atos administrativos em geral. Peraí, isso é direito administrativo, tá? Então, percebam, ó, a competência da terceira seção. Desculpe, de terceira seção especializada. Inciso 3º, contratos. Ora, contratos administrativos, direito administrativo. Contratos de natureza privada, direito civil. Além disso, direito ambiental. Podem marcar, direito ambiental. Sucessões e registros públicos, direito civil. Tá? Além disso, direito das coisas, direito civil. Responsabilidade civil, direito administrativo. Tá? Ensino, pode marcar. Questões relativas a ensino, terceira seção especializada. 9º, marquem também nacionalidade, inclusive a respectiva opção em naturalização, tá? Então, questões referentes à naturalização, questões referentes à nacionalidade, tá? Terceira seção especializada, tá? 10.
constituição, dissolução e liquidação de sociedades. Direito comercial, direito empresarial, tá? Então, 10, constituição, dissolução e liquidação de sociedades. Direito comercial, direito empresarial, tá? Depois, 11, propriedade industrial, direito comercial, direito empresarial. Então, questões referentes a marcas e patentes, tá? Quem que coordena, controla marcas e patentes no Brasil? INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Peraí, eu estou no âmbito da competência da Justiça Federal. Envolve interesse da União, de uma entidade autárquica da União, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, a propriedade industrial, terceira seção especializada. E atenção, 12, pode marcar. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não estou falando do recolhimento do trabalhador, isso é direito do trabalho, vai ser na competência da Justiça do Trabalho. Eu estou falando da gestão do fundo em si, das questões relacionadas à organização do sistema do FGTS no Brasil. O Conselho Curador do FGTS. Parem para pensar, não é a Caixa Econômica Federal uma das grandes responsáveis pelo FGTS no Brasil? Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, competência da Justiça Federal, artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, tá? Então, 12, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, terceira seção especializada. E a quarta seção especializada? Quarta seção especializada, direito tributário, direito financeiro e conselhos profissionais. Inscrição em conselhos profissionais, exercício profissional e respectivas contribuições. Está aqui, a minha inscrição enquanto advogado na OAB, a minha inscrição enquanto engenheiro no Conselho de Engenharia, e agronomia, ia falar engenharia e arquitetura, a arquitetura agora tem um conselho próprio, que é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Mas enfim, então eu tenho inscrição em conselhos profissionais, exercício profissional e respectivas contribuições. Impostos, direito tributário. Taxas, direito tributário. Contribuições de melhoria, direito tributário, tá? Em contribuições sociais e outras de natureza tributária. Contribuições sociais e outras de natureza tributária. E atenção, podem marcar o inciso 5º, Podem marcar. Exceto as contribuições para o FGTS. Estou falando do sistema como um todo, não da contribuição do trabalhador, lá do desconto do trabalhador, Da questão do trabalhador, não, desculpe, do desconto do trabalhador, a questão do empregador. Eu tenho que lembrar que FGTS, vou até colocar aqui, para vocês não esquecerem, FGTS, tá? Depois não digam que eu não avisei. FGTS, terceira seção especializada. Então, repetindo, a quarta seção especializada, contribuições sociais e outras de natureza tributária, porque entra dentro do direito tributário, exceto as contribuições para o financiamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Sexto, empréstimos compulsórios, Direito tributário, preços públicos, tarifas, preços públicos, Direito financeiro, direito tributário e questões de direito financeiro, questões orçamentárias, por exemplo, questões relacionadas ao direito financeiro, tá? Então percebam isso aí, quarta seção especializada com essas competências, tá? Parágrafo 5º, o que a gente encontra no parágrafo 5º do artigo 8º, os feitos relativos à nulidade e à anulabilidade dos atos administrativos serão de competência da seção a cuja área de especialização esteja afeta à matéria de fundo, conforme os parágrafos 2º, 3º e 4º desse artigo. Então, quando eu estou falando justamente de nulidade do ato administrativo e anulabilidade do ato administrativo, depende da matéria principal. Pode ser que eu tenha uma matéria principal de competência da primeira seção, pode ser que eu tenha uma matéria principal de competência da segunda, da terceira ou da quarta. Então aqui é uma questão acessória e o acessório acompanha o principal. A nulidade do ato administrativo é no âmbito de qual matéria principal? Aí vai ser na respectiva seção. Cuidado com o parágrafo 5º, é outra questão de prova. Parágrafo 6º. Para efeito de definição de competência, deverá ser levado em consideração prioritariamente o pedido, que é a parte principal, O pedido. Havendo cumulação de pedidos, prevalecerá o principal, ok?
Parágrafo 7º, os feitos que versarem sobre multas serão de competência da seção que tratar da matéria de fundo. Outra questão, a multa é acessória, está atrelada a uma matéria principal. Onde é que for a matéria principal, vai ser a respectiva seção especializada, tá? Parágrafo 8º, os feitos relativos a regime de previdência complementar. Então, o regime de previdência complementar ali no âmbito, por exemplo, dos servidores públicos federais. Hoje eu não tenho um teto para os servidores públicos federais, que é o teto do próprio RGPS, mas não tem um fundo complementar dos servidores públicos. É isso aqui, ó, o regime complementar, os feitos relativos ao regime de previdência complementar, que estão lá no artigo 40, parágrafo 14. Professor, eu nunca estudei o 40, parágrafo 14. Preciso repetir? Vai lá, pega o meu curso de Direito Administrativo na Constituição Federal, assiste o artigo 40, parágrafo 14, você vai entender exatamente o que está sendo dito aqui, tá? Os feitos relativos ao regime de previdência complementar ou privada serão de competência da terceira seção, quando for fundo complementar. Então, eu sou empregado da Petrobras. Se eu sou empregado da Petrobras, eu sou seletista. Eu já vou me aposentar por onde? Pelo RGPS. Vai lá, professor. Então, peraí, o RGPS é na primeira. Ok. O RGPS é na primeira. Agora, eu, enquanto empregado da Petrobras, não tenho o meu fundo de pensão, o meu fundo de aposentadoria complementar, as questões referentes à aposentadoria complementar dos seletistas nas empresas públicas e sociedades de economia mista, competência de quem? Competência da terceira seção, da terceira seção. Cuidado com essa terceira seção. Eu já estou falando com vocês, em regra, a prova veio aqui, tá? Então, cuidado com a terceira seção. E, além disso, a previdência complementar dos servidores públicos efetivos, tá? Dos servidores públicos da União, vocês no futuro terão ali, acesso a essa previdência complementar. E parágrafo 9º, os feitos de execução fiscal de natureza tributária ou não tributária, exceto o FGTS, são de competência da quarta seção. Execução fiscal, direito tributário, quarta seção, exceto execução fiscal pelo não recolhimento de FGTS. Aí não vai ser na Justiça do Trabalho, vai ser na Justiça Federal. Execução fiscal referente a FGTS, terceira seção. Execução fiscal de uma maneira geral, quarta seção. A questão está aqui, gente, tá? Terceira, quarta, quando muito aqui, RGPS aqui, ou então a Lei 8.112, tá bom? A segunda seção é bem tranquila, Direito penal, improbidade e desapropriação. Cuidado, desapropriação é direito administrativo, tá? Então, é o esquema, Anotem o esquema aí no caderno de vocês, tá? Eu tenho certeza que na hora que vocês estão aí copiando e anotando, vocês estão gravando, ok? Então, 4 sessões especializadas, cada uma com 6 desembargadores. Se cada uma tem 6 desembargadores, obviamente eu tenho 24 aqui. Aí você fala, cadê os 3 restantes? Eles estão aqui, E aí eu tenho justamente o total de 27 desembargadores no TRF da primeira região, tá? Um abraço para os meus antigos alunos que já são servidores do TRF da primeira região. Não é o primeiro concurso que eu atuo no TRF, pelo contrário, é o quarto, agora não lembro, tá? Mas enfim, quem já foi meu aluno aí de regimento interno e está hoje no TRF, um abraço, tenho certeza que deve estar muito feliz enquanto servidor público federal do Poder Judiciário da União e do TRF da primeira região, tá? Estrutura administrativa de trabalho, gente, excepcional em todos os TRFs. E para os interessados, tá? Tem uma onda de TRF acontecendo, tá aí o TRF da primeira região e quinta região para provar isso, e o da quarta região tá chegando, tá? Os estados do sul. Estou aqui em Floripa, sou mineiro de Belo Horizonte, mas radicado aqui
em Florianópolis, o da 4ª região, tá? Os estados aqui do sul, está para acontecer, tá? Se tiverem o privilégio de fazer esse concurso e passar aqui, ó, a sede da Justiça Federal aqui em Florianópolis é de frente para o mar, um prédio lindo, maravilhoso, de frente para o mar, na beira-mar norte aqui em Florianópolis. Dá vontade de trabalhar lá, tá? Dá vontade, com certeza, ainda mais por causa da vista, tá? Então a gente tem aí essa questão do TRF da 4ª região para acontecer. Mas vamos para o foco, né? TRF da 1ª região, aula 2 finalizada, questão de prova. Essa aula é questão de prova. Então, cuidado, né? Entendam, compreendam, anotem o esquema aí, tá? Um abraço, até o nosso próximo vídeo, dando continuidade às aulas sobre o regimento interno do TRF da 1ª região.